Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar sobre os temperamentos, sendo mais específico sobre os sanguíneos. E eu trouxe uma participação especial, que é a minha esposa linda, maravilhosa, para falar sobre ela, sobre como ela funciona, como que a cabeça do sanguíneo funciona, porque afinal ninguém melhor do que os próprios sanguíneos para falar deles mesmos, não é mesmo? E a gente nem gosta, né? E como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Flávia, eu sou a esposa do Giovanni, falo sobre sabedoria feminina e eu sou sanguínea. E quando o Giovanni falou assim, eu vou gravar um vídeo sobre os sanguíneos, e pra honrar, né, meu temperamento sanguíneo, que a gente gosta muito de aparecer, eu falei, deixa eu fazer uma presença lá ilustre, e eu vim aqui pra compartilhar um pouco de vocês, falar da minha experiência sendo sanguínea. Ótimo. Então, para a gente começar o vídeo, no vídeo anterior a gente falou sobre os coléricos, tá? E o que são os temperamentos? Temperamentos é nada mais nada menos para você que está vendo esse vídeo aqui de paraquedas. Temperamentos nada mais é do que os seus comportamentos, é o como você funciona. Então, todas as pessoas elas têm, a gente chama de manual. Então, o manual do sanguíneo é o que a gente vai ver hoje. Se você escutar o sanguíneo e perceber que não tem a ver com você, veja qual é o próximo. Se você é colérica, se você é fleumático ou se você é melancólico. Isso ajuda demais quando você entende, porque como o Giovanni disse, é um manual. E você só consegue usar uma máquina 100% do potencial dela quando você sabe como usá-la, quando você entende o manual dela. Então, se você não entende o seu manual, não sabe como você funciona, você nunca vai conseguir extrair o seu maior potencial. Então, sabendo sobre si mesmo, você consegue ir para o próximo nível e elevar o seu nível também. Exatamente. Então, para quem não acompanhou, a gente falou sobre o colérico, só fazendo a recapitulação. Aqui a gente trouxe alguns dos comportamentos dos coléricos, trouxe também aqui as frases que eles mais falam, E o Giovanni é e eu colérico? sou colérico, e aqui uma frase que representa os coléricos. Então, colocar aqui na tela para você dar uma olhadinha, se fizer sentido, corre lá e vai ver o vídeo dos coléricos, ok? Já Vou vemos. deixar, vou deixar esse vídeo dos coléricos aqui no card, tá, da descrição. É só você clicar e continuar vendo o vídeo do colérico antes de ver o sanguíneo. Então, vamos começar o nosso vídeo falando então dos sanguíneos. Pode Sanguíneo falar, pode começar? pode Ó, começar. o sanguíneo no dia a dia, como que a gente funciona? A gente começa. E é claro que você não precisa se encaixar em todos os atributos para você se encaixar em um temperamento. Por exemplo, eu sou sanguínea, mas tem alguns pontos que eu não me encaixo. Porque isso a gente acaba pegando de outros temperamentos também. É muito difícil achar uma pessoa que é 100% de um temperamento. Isso. Mas normalmente o que acontece com os sanguíneos? A gente gosta muito de viver o hoje. Então a gente foca muito nos prazeres que são momentâneos e a gente começa 1000 projetos e termina 2. Por exemplo, o Giovanni, ele consegue muito bem pegar uma agenda e seguir assim certinho. Gente, eu começo uma agenda aqui, aí eu coloco um bloco de notas ali, aí eu anoto no caderno e fica um monte de anotação espalhada, por eu não conseguir achar um padrão de organização que eu me encaixe. Exatamente. O defeito que o sanguíneo mais tem é a desorganização. Então, já trazendo para você que é sanguíneo aqui, tem dificuldade de seguir a agenda, tem dificuldade de ter um cronograma de tudo que vai fazer, provavelmente você é sanguíneo, Provavelmente. certo? Mas o sanguíneo também tem pontos muito interessantes. São pessoas extremamente comunicativas e são ótimas pessoas criadoras de conteúdo. Então, se a pessoa for sanguíneo de verdade, não tiver certas porcentagens muito altas de outros temperamentos, porque ninguém é 100% sanguíneo, Ninguém. 100% colérico, você tem uma porcentagem. E aí, quando você faz o teste, vai sair lá para você um balanço de quantos por cento você tem de cada um dos temperamentos. E por que é interessante você descobrir isso? Porque você pode, por exemplo, meio que andar entre os traços. Eu sou meio colérico, eu sou colérico, mas eu também tenho um pouco de sanguíneo. Então eu consigo ali ter um comportamento intermediário entre os dois. Isso faz total diferença, porque quando você vai gravar vídeo, você tem que trazer esse ar do colérico, do feliz, de Do ser sanguíneo. comunicativo, do sanguíneo, para ser comunicativo. Agora, quando a gente está falando de liderança, já não dá para ser sanguíneo, porque você tem que ser um tipo de pessoa que lidera, que vai chamar a atenção Que é das pessoas, que é organizada. organizado, que cumpre o prazo, que cumpre a meta. Então, cada um Justamente. dos traços vai fazer com que você tenha resultados diferentes na sua vida. Justamente. E a gente tem que olhar para os temperamentos não como um melhor do que o outro,
mas como cada um tem seu ponto de melhoria e tem a sua qualidade. Então, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que se você me colocar em cima de um palco para 10 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, eu falo tranquilamente, porque eu não tenho problema com isso. Então, esse é um ponto que eu tenho muito forte dentro de mim. Mas esse ponto da organização me pega um pouco. Então, eu olhar para esse ponto da organização, e o Giovanni já falou pra mim, o dia que ele virou pra mim e falou assim, nossa, amor, você é um pouco bagunceira. Foi um choque de realidade, porque eu não sabia até então, ninguém nunca tinha me dito isso. Então, Sim. quando você entende isso, você olha pro seu ponto de melhoria, não como uma falha sua, um defeito, mas como algo realmente para melhorar. Então, focar nesses pontos. Então, algo que, como o Giovanni disse, a gente gosta muito de comunicar, um ponto negativo, às vezes, disso é que nós somos muito reativos, por nós falarmos demais, às vezes a gente fala sem pensar. A gente tem muita impulsividade, então é um ponto que a gente tem que trabalhar também. Sim. E aí, continuando então aqui o que a gente está falando, falar muito antes de pensar, que é exatamente o que a Flávia acabou de falar, esquecer esquecer o que iam dizer, mas continuam falando. Então isso aqui é de praxe, é a cara do sanguíneo. Não só do que a gente ia falar, mas a gente esquece de bastante coisa. A nossa memória ela é meio curtinha Sim. mesmo. E outra, isso daqui pra mim é a coisa que mais prejudica o colérico. É sempre sanguíneo. querer, o sanguíneo, sempre querer ser o centro das atenções com tudo. Então, isso em alguns pontos é muito interessante. Só que em outros acaba prejudicando ele, porque quando você quer chamar muita atenção, você acaba influenciando as pessoas que estão à sua volta. E às vezes a pessoa vai começar o quê? Te julgar, falar, nossa, que pessoa que é, nossa, aqui que é aparecida, que não é o tempo todo querendo se mostrar. E aí vai trazer vários problemas pra você que é desse temperamento e que não controla isso. Inclusive, eu me lembro de um evento que a gente foi o primeiro evento de desenvolvimento pessoal que a gente foi, e eu, por ser sanguínea, na época eu não sabia. Eu sempre gostei de sentar na frente. Eu queria sentar na frente pra todo mundo me ver, eu queria ser escolhida, todo mundo tinha que olhar pra mim. E eu fui pra sentar no lugar, só porque aí eles tinham os lugares pré-estabelecidos pra gente. E eu sentei no fundo, eu fiquei tão mal. Falei assim, mas assim me colocaram no fundo? Eu queria ficar lá na frente de todo mundo. Mas é porque é algo que a gente tem. Então, por exemplo, na minha infância, na minha juventude, todo o trabalho que tinha, eu era aqui, ia lá e falava na frente. Eu ia lá no Seminário, eu auditório. também fazia muito Sempre, seminário. sempre. Eu acho que eu tenho um pezinho no Não, mas sanguíneo, é assim, porque também. esses temperamentos, tanto o sanguíneo quanto o colérico, são temperamentos que eles são quentes, que eles têm a necessidade de se expandir. Mas qual que é a diferença? O colérico, ele não fala só por falar, ele fala pra deixar uma marca. Agora, a gente que é sanguíneo, a gente fala pras paredes, fala pra todo mundo. Sim. E a última coisa que eles têm aqui que eu trouxe pra vocês é que se emocionam com tudo e com todos. Então, o sanguíneo é o tempo todo naquela emoção, assim, a flor da pele, aquela pessoa extremamente romântica que tudo pra ela é ula-ula e feliz e tudo mais. Então, É 880. é 880 e é bem assim. E pra gente continuar, trouxe pra vocês também aqui ó, uma coisa muito interessante que eu acho, que é as frases que cada um se identifica, tá? Cada um dos temperamentos. Então aqui as frases que o sanguíneo se identifica, ó. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra te contar. Meu Deus, Cara, eu- você fala desse jeitinho pras meninas. Você fala desse Quando eu vi essa frase aqui aberta antes da gente começar a aula, eu falei, meu Deus do céu, o Giovanni pegou essa frase de mim. Porque hoje eu falei pra cunhada dele, falei assim, olha, você precisa assistir tal série pra gente conversar sobre essa série. Meu Deus, você tem que assistir pra gente conversar sobre ela. É muito minha cara falar isso. Sim. Esqueci completamente, eu acho que essa não é tão você, mas Mas é a uma frase maioria, bem comum. sim. Vamos fazer isso juntos, vai ser incrível. Nossa, você é demais, assim. Quando você acha uma pessoa que conecta. Eu gosto. Quando ela acha que ó, uma pessoa que conecta com isso aqui, ó, vamos fazer junto, vai ser incrível. Aí ela quer ir tomar café com a pessoa, ela quer sair com a pessoa. Nossa, é desse jeito. Hoje eu já sei controlar mais isso, porque eu sei que é um ponto de melhoria, que eu não posso me conectar com qualquer pessoa, criar um vínculo assim e abrir as portas da minha casa para qualquer pessoa. Mas antes eu entender sobre desenvolvimento pessoal e ir pro meu próximo nível, eu fazia muito isso. E eu me machucava muito, porque a gente deposita muitas esperanças na pessoa, cria um vínculo com a pessoa, e não é bem assim. A gente não pode se entregar
tanto em amizade quanto em relacionamentos para qualquer pessoa. Então isso foi um aprendizado muito grande que eu tive enquanto sanguínea. Sim. Próxima frase. Depois eu vejo isso, agora vamos viver. Meu Deus. É porque Cara, o sanguíneo... mas você não é tão assim não, sabe? Eu acho que você tem um lado meio colérica, assim. É porque o que acontece? O sanguíneo, ele tá muito voltado pro agora. Então, ele quer os prazeres de agora. Então, tudo que é do mundo sensível nos toca muito. Então, a gente gosta muito de comidas gostosas, a gente gosta muito de bebidas Texturas, gostosas. cores. Textura, cores. Tudo que mexe com os cinco sentidos, né? Tudo, a gente gosta muito disso. Mas eu sei controlar, porque eu sempre foco em uma coisa só. Então, se eu tiver muito voltada pra comida, eu fico só ali na comida. Eu sou do tipo de pessoa, por conta do meu traço, que se eu começo a comer uma coisa, eu como até enjoar. De tão intensa que eu sou. A gente compra... E eu sofro, hein? Porque quando ela resolve comer, por exemplo, esses dias ela tava viciada em... O que era mesmo que você tava esses dias? Ai, pera que eu vou lembrar. Aí, olha a memória do sanguíneo. Aí mexeu comigo. Era alguma comida de sal que eu tava fazendo no almoço todo dia. Purê de batata. Teve uma fase disso também. Brócolis. Brócolis. Era brócolis. Meu Deus, era brócolis no almoço, brócolis na janta, brócolis cozido, brócolis salteado na manteiga. Meu Deus, eu não aguentava mais comer brócolis. Era desse jeito. Aí agora passou a fase do... É porque a gente tem muita intensidade. Tem até uma frase que diz o seguinte: o colérico, ele ri de quem chora. O melancólico, ele só chora. O sanguíneo ri e chora ao mesmo tempo. E o fleumático, uma hora, ele vai se acalmar. Então, a gente é muito intenso em relação a isso, porque a gente é muito voltado para esses prazeres. Então, é algo que o sanguíneo tem que se atentar muito. Porque, diferente do colérico, por exemplo, e do melancólico, que mais à frente vocês vão ver o Giovanni falando, o colérico e o melancólico procura muito as coisas que são realmente de valor no mundo, sabe? Conquistar grandes coisas, ter um futuro, ter um próximo nível. E o sanguíneo, por ele estar voltado muito para o mundo sensível, ele tem que se atentar a isso, porque senão vai ser aquele tipo de pessoa que não foca em projetos, Sim. que pensa só no agora, que não pensa em guardar dinheiro, pensa só em gastar dinheiro. Então tem que abrir, expandir a cabeça para coisas mais de valor, não só É que nem eu tava programando uma IA hoje, né? Aí tinha a IA da Flávia e a minha. Era totalmente o oposto uma da outra. A dela é toda doce pras alunas dela e tudo mais. A minha não. A minha pega você e te dá uns tapas ali e dá acorda, vamos agir pra vida. Já é nessa pegada, o dela é diferente. Então, pra gente ir pro último, a frase... Ah, tá, faltou essa daqui, ó, de baixo. Oi que pra alguém que viu uma vez na vida. Aquele, tipo assim, viu uma vez na vida, oi! É tipo aquele oi, assim. Quando eu trabalhava na área de academia, porque antes de ser da área de sabedoria, eu era personal trainer. E, gente, era incrível. Eu me conectava tanto, mas tanto com as pessoas da sala de musculação, porque eu trabalhava 6 horas da manhã, então 6 horas da manhã eu era a única pessoa feliz na academia, cumprimentando todo mundo, sendo feliz com todo mundo, então eu me conectava muito com as pessoas por causa do meu humor. E a frase que define o sanguíneo, faça minhas honras. O sanguíneo é a alma da festa, a pessoa que ilumina qualquer ambiente, mas quando aprende a focar e organizar suas emoções, ninguém segura. E é isso que a gente aprende no próximo nível, Exatamente. Exatamente. Então, espero que você que chegou até aqui tenha gostado desse vídeo, com essa participação maravilhosa aqui, dessa esposa sábia e sanguínea e tudo com S. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa um like. Vou deixar também aqui o Instagram da Flávia. Você pode entrar lá e acompanhar os conteúdos dela, tá? Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo pra vocês.